A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui são, beleza, meia-noite e pouquinho, né? Estamos aqui dando uma meia-noite e 40. Hoje eu trago para os irmãos um tema bem polêmico que está em João 5. João 5, o versículo 1 em diante, ele é interessante que ele vai falar de uma das curas que Jesus fizera. E é interessante que João 5, ele vai apresentar que o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele sabe exatamente onde, quando ele deve agir, quando ele deve aparecer, quando ele deva fazer o milagre. E é interessante que muitas das vezes as pessoas elas são confrontadas de tal forma com a palavra de Deus que elas preferem não acreditar naquilo que está muito óbvio. Elas preferem criticar, elas preferem atacar, elas preferem desdenhar do que ter mudança de vida. E isso acontece aqui no capítulo 5, versículo 1 em diante, do apóstolo João, que fala sobre a cura de um paralítico junto ao tanque. Aqui nós vamos ter um texto muito belo, muito bacana, mas onde há muitas polêmicas, onde muitos pastores eles não acreditam no tanque, na história do tanque de Betesda. Eles não acreditam no anjo, eles não acreditam no milagre que esse anjo faz de tempos em tempos. Eles não creem nisso. Eu já vi muitas histórias sobre o anjo, umas muito cabulosas, e eu vou contar umas duas aqui, três para vocês entenderem que quando você vê alguma pregação, algum assunto sobre o tanque de Betesda, você saber o que está acontecendo. Porque muitas das vezes você vai escutar algum pastor falando que esse milagre nunca aconteceu, que essa história na Bíblia não passa de uma história e é apenas uma história. Foi apenas para preencher uma lacuna. Então alguém pegou uma historinha bonitinha, interessante, jogou aí só para preencher um buraco que faltava. E aí preencheu, pronto. Mas que isso é irreal, que isso nunca aconteceu, que esse anjo nunca existiu, que o paralítico não existiu, que o milagre não acontece, que as águas nunca se movem e que isso é tudo conto da carochinha. Para você perceber, eu vi relato de um pastor falando que o tanque de Betesda era a mesma coisa que você fosse num centro espírita. A mesma coisa que você fosse numa casa de macumba, fazer uma macumba. Ele falou assim, então Jesus precisa fazer macumba para curar? Jesus então era macumbeiro? Olha para você ver o nível de alguns pastores aí. Teve um outro pastor, e esse eu queria citar o nome dele aqui, mas vamos deixar. Eu fiquei encabulado, o cara, eu conheço assim, já escutei muitas pregações dele, conheço ele, não pessoalmente, eu falo assim, a palavra dele, palavra boa, mas olha o que o cara falou. Ele falou que o milagre aqui no tanque de Betesda não teve nada a ver com anjo, que lá o profeta lá, o tanque, né, eram 5 tanques, alguns chamam de piscina, alguns acham que esses tanques as pessoas tomavam banho ali, nadavam, mergulhavam, outros acham que eles só se lavavam para ir para o templo, né, limpo, porque o tanque era muito próximo ali do templo, outros acham que o templo era só para lavar as ovelhas, né, para levar para o templo. Então são várias as linhas. Mas nisso, então essa água desse tanque era trocada, né? E aí o profeta ia lá em cima, lá, abria as comportas e a água trocava. Então nesse abrir e fechar das comportas, a água movimentava. E aí então o cara pulava lá, e aí, em vez em quando, ele era curado e saía curado, e o povo falou que era um anjo. É tanta furada nisso daí, que primeiro que a Bíblia não fala que era de vez em quando ele era curado. A Bíblia fala que quando a água era agitada, qualquer enfermidade
qualquer, o cara entrava e saía curado, saía zerado, qualquer enfermidade. Segundo, se fosse mentira, se a pessoa entrasse e não fosse curada, outro entrasse, outro, o povo não ia estar ali. Porque ali até então eram tanques normal, como qualquer outro, ali junto à porta das ovelhas. E aí, com isso, quando começou essa descida desse anjo, então ali passou, deixou de chamar tanque de Betesda e passou a ser conhecido como Casa da Misericórdia. Como Casa da Misericórdia. Então, muitas pessoas eles iam para ali, conhecendo então ali a Casa da Misericórdia, e ali tinha muitos enfermos. Um outro, ele disse que Jesus jamais ia precisar de um anjo para fazer milagres. Para que Jesus ia precisar de um anjo? Então nós temos vários textos, né, na Bíblia que falam o contrário disso, mas eu vou falar aqui só um ou dois para a gente não tomar tempo, porque o nosso tempo não é para isso. Isso é só para ilustrar, para você tomar cuidado com o que você escuta aí fora. Então nós temos, por exemplo, ali Gideão. Gideão, quando os medianitas estavam ali atacando a terra do povo judeu, sempre que o povo plantava, na época da colheita, os medianitas iam lá e saqueava tudo e roubava. Então, em prol desse acontecimento, o que Gideão fazia? Ele malhava o trigo no lagar. E é interessante que o trigo não é malhado no lagar. Trigo ele é malhado na eira. A eira é o local certo, próprio, para se malhar o trigo. Mas, como Gideão sabia que se ele fosse malhar o trigo ali na eira, os medianitas iam ver, ia lá e ia roubar o trigo dele. Então ele entrava para um local escondido, um local ali mais secreto, e malhava o trigo no lagar. Lagar é um local de você ali fazer vinho, né? E não malhar trigo. Mas por causa dos acontecimentos, o Gideão achou essa forma então. Ele improvisou isso. Beleza, e de tempos em tempos isso acontecendo, então 7 anos se passam e aí desce um anjo num carvalho e se assenta ali naquela árvore e vira e fala com Gideão e fala para ele, né? Varão valoroso e tal, não sei o quê. Então Gideão vira e fala assim, não, mas espera aí, como assim que eu sou valoroso? Como assim que Deus está olhando por nós? Deus não está olhando por nós, Deus se esqueceu de nós. Por quê? Porque na época dos meus pais, lá de Abrão, de Isaac, Jacó e etc., na época dos meus pais, o que acontecia? Deus era com eles. Agora, se Deus é comigo, por que eu estou passando tudo isso? Então ele questionando o anjo vira e manda ele guerrear. E eu vou encurtar a história para a gente não perder muito tempo. Resumindo a história, um anjo do Senhor mata todo o exército de Senaqueribe. Matou, se não me falha a memória, 185 mil soldados. Eu te pergunto, um cara que mata 180, vamos arredondar, 180 mil soldados, isso é normal para você? Uma pessoa só mata 180 mil, é normal? Não, sabe por quê? Porque era um milagre permitido por Deus que aquele anjo fez. Então, um anjo matou 180 mil soldados. Então, beleza. Deus precisava disso? Precisava do anjo lá? Não. Deus fazia assim, pronto. Estava todo mundo morto. Acabou o problema. Mas Deus usou quem? Um anjo. Porque ele usa. Ele pode fazer isso. Vou dar outro exemplo rapidão aqui. Quando Balaão estava ali montado ali, né, na jumentinha ali, montada ali na sua mulinha e estava indo. Então ela foi e viu o anjo e ela parou. E ele chicoteando e batendo nela, até que Deus abriu o quê? Abriu a fala daquela mula, daquela jumentinha. E quando Deus abriu a fala, ela olhou para Balaão e falou assim, ei, por que você está me batendo? Por que você está fazendo isso comigo? Você não está vendo que eu não estou indo, é por causa do anjo aqui, ó. Abre teus olhos, ó o anjo aí. Então, e aí eu te pergunto,
Uma jumenta falar é normal, então. É normal. Isso não é milagre. Então Deus usa o anjo ali para frear Balaão. Então, assim, e são, nossa, Zacarias, quando a mulher dele foi ficar grávida, então quando o anjo desceu e deu a notícia, Zacarias riu, ele não acreditou. O anjo virou para ele e falou assim, olha, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Você só volta a falar no dia que seu filho nascer. E ele ficou mudo. Isso não é milagre. Isso não é milagre. Então, e tem vários outros, mas né, vamos parar aqui. Isso é só para mostrar para vocês que um anjo pode fazer um milagre, sim, desde que seja em nome de Cristo Jesus. Nós podemos fazer milagres no nome de Jesus. A palavra do Senhor fala que nós poderemos fazer feitos maiores do que os dele ainda, se em seu nome nós clamarmos, nós pedimos. Quantas histórias, quantos testemunhos nós temos aí de pessoas que foram curadas. Pessoas foram curadas de câncer, de o braço atrofiado, paralítico e etc. São N os casos aí. E eu cheguei a presenciar 2 casos. Não foi assim de paralítico andar, mas foi de dores muito intensas de pessoas sendo curadas na minha frente. Isso não é milagre? Então Deus usa, Deus faz. Mas, como eu falei, esse não é o foco. Isso é só para você entender que se Deus quiser, ele não precisava nem do anjo. A própria água sacudia, o cara entrava e era curado ali pela água. Mas Deus preferiu usar o anjo. Deus preferiu usar o anjo. E o que eu não entendo, qual o problema? Tantos milagres, tantas coisas estranhas assim ao ver nos olhos, né? Os olhos humanos nós vemos aí e que Deus fez, mas e que vai mudar o quê? Qual o problema de ser o anjo que cura? Qual o problema de ser o milagre feito pelo anjo? O problema é porque as pessoas esquecem de olhar o milagre e começam a olhar a crítica. Sabe por quê? Porque não foi com ele. Porque se o milagre fosse para ele, ele com certeza estava pulando, dando glória a Deus, ou talvez nem dando glória a Deus, mas feliz da vida. Né? Como foram aqueles cegos que foram curados, e se não me falha a memória, só um voltou. O resto nenhum voltou para agradecer ao Senhor. Então o que acontece? Muitas das vezes a nossa indignação é porque o milagre não foi para nós. Não foi para nós. E aí com isso nós ficamos da vida. Mas muitas das vezes quando ocorre um milagre que você participa dele, você não quer saber se foi sábado, você não quer saber quem o fez, se foi o anjo do Senhor, se foi um vento, o que foi? Você quer saber que você foi curado. E é interessante que se você pegar a história ali do cego de nascença, o único cego de nascença que eu tenho conhecimento na Bíblia, quando Deus então para e pergunta para ele, né, se ele quer ser curado e tal, aí o que acontece? Os discípulos falam assim, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse curado? Sabe qual a resposta de Jesus? Nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim, nessa condição, para que a minha glória seja manifesta ali na vida dele. Então Jesus gospe no chão, olha isso, gospe no chão, faz um barro, passa no olho dele e vira para ele e fala, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Se então a gente fosse comparar, olha só, se a gente fosse comparar, de acordo com o que esses pastores falam aí, eu acharia esse aqui muito mais mandinga do que lá do tanque de Betesda. Porque esse aqui, Jesus gosta, faz um barro, passa no olho dele e manda ele lavar. Então é muito mais estranho. Mas nós sabemos que Jesus tem um propósito para tudo, na minha vida e na sua vida. Então por isso, o que importa é que Jesus viu aquele paralítico. Jesus olhou para ele. Mas e por que então o anjo não curou aquele paralítico? É porque Jesus precisava manifestar sua glória naquele paralítico. Para você entender que quando tudo parece perdido,
existe um por você, Jesus Cristo de Nazaré. E vamos ver o que a Bíblia diz para nós aqui no capítulo 5, versículo 1 em diante, do nosso querido apóstolo João. Aqui, eu estou na Nova Versão Internacional, diz assim: a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, porque naquela época existiam ali 7 festas anuais, 7 festas. Então Jesus estava em uma dessas festas, né? Então, há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Olha aí para você ver, ó. Olha o que eles esperavam, né? Eles esperavam o movimento das águas. Olha o que diz, versículo 4. De vez em quando descia um anjo, tá bem nítido, né? Ó, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivera. Depois que as águas eram agitadas, o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença. Um dos que estava ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. E quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar no tanque, outro chega antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca, começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a tua cama. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca, a sua cama e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a cama e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado. Oh, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vem abençoar a mente daquele que está ouvindo. O Senhor vem abençoar a minha mente, para que nós possamos, Senhor, agora neste momento, estar ligados, estar sincronizados com os céus, e para que venha sair da minha boca, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que eu transmita para o povo. Não o que eu quero transmitir, e sim aquilo que o Senhor deseja que eu transmite. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está ouvindo nós neste momento. Abençoe a sua vida, sua família, sua casa. Em nome de Jesus, obrigado pela palavra e que seja feito segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, que diminua eu e que o Senhor cresça em mim. Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém?
Então, o que acontece? Nós temos aqui uma situação muito interessante junto ao tanque de Betesda, a qual havia ali um paralítico já há 38 anos. Ele estava há 38 anos. Agora é interessante que, se nós formos analisar a palavra do Senhor, você vai perceber que ele não era paralítico de nascença. Ele ficou paralítico. Ele não era paralítico. Ele ficou paralítico. Ele cometeu algum pecado, ele cometeu algo que a Bíblia o condenou e que o resultado trouxe a sua paralisia. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, muito cuidado por onde você anda, muito cuidado por onde você pisa, muito cuidado o que você faz, o que você fala, com quem você faz e com quem você fala, e o que você faz e o que você fala, porque a Bíblia diz que esse homem, ele era um homem normal, mas então ele cometeu um pecado, e a Bíblia não diz qual foi, mas diz que ele pecou, e depois que ele cometera este pecado, então ele ficara paralítico. E já havia então 38 anos nessa condição. Então, meu irmão, quero te dizer que muitas das vezes você está nessa situação, você está passando este problema, você está nessa situação decadente que você se encontra hoje, há 1 ano, há 2, há 10, há 15, há 20, há 38 anos, e não sabe por quê. É porque você cometeu aquele pecado, e esse pecado precisa ser perdoado, esse pecado precisa ser confessado, para que a glória de Deus venha manifestar na tua vida. Mas para que a glória de Deus venha manifestar na tua vida, você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Porque enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, esse pecado vai ficar te assolando, esse pecado vai ficar martelando, esse pecado vai ficar te rodeando e ele vai impedir da bênção chegar até você. Então você precisa fazer uma autoanálise da sua vida. Você precisa então falar: Senhor, onde eu errei, onde eu pequei, o que eu fiz, Senhor, me ajuda, me abençoa, para que eu possa alcançar o perdão e através do perdão de Cristo Jesus, eu venha obter a minha vitória que eu tanto almejo. Então é muito perigoso, irmão. Então nós precisamos entender que este paralítico, ele era um homem sã, ele era um homem normal, ele era um homem que tinha uma vida tranquila. Então aqui nós estamos, claro, parafraseando, a Bíblia não conta antes dele ficar paralítico, mas só da Bíblia falar que ele pecou e ficou paralítico, então nós sabemos que ele não era, que ele tinha uma vida normal. Mas agora o pecado entrou na vida dele. Será que o pecado entrou na tua vida? Será que você está deixando Jesus no cantinho? Será que você está colocando Jesus em segundo plano? Porque se você coloca Jesus no segundo plano, então, meu irmão, a bênção não vai chegar. Mas é interessante que, como nós falamos aqui outrora, as pessoas elas ficam tentando diminuir Jesus, falando assim: ah não, mas Jesus então não era poderoso, precisava de um anjo mover as águas para que o milagre acontecesse. Não, irmão, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Jesus, ele é todo poderoso, ele detém todo o poder. Só que ele precisava que isso ocorresse, primeiro porque foi a permissão do Senhor Jesus, segundo porque ele precisava mostrar que ele é Deus. E que onde você não consegue chegar, Jesus chega. Onde as tuas pernas não conseguem te levar, Jesus vai até você. Onde o problema não é sanado, Jesus é especialista em sanar problemas. Jesus é especialista em milagres. Se você for pegar ali o capítulo 21 de João, se você olhar o capítulo 21 e for ler o capítulo 21 de João, o João, ele relata assim, ó: eu, João, apóstolo de Cristo, eu, João, afirmo, ele relata que Jesus, ele fez muitos milagres. Está lá em João 21. Ele fala que se os feitos de Jesus fosse colocado em um livro, poderia ter o maior livro do mundo que não caberia. Então Jesus colocou só alguns dos feitos para que servisse de testemunho para mim e para você. É por isso que tem alguns milagres na Bíblia, embora sejam vários, mas mesmo assim não é nenhum terço do que Jesus fez.
Mas isso é para mostrar para você, se você pegar ali o capítulo 21 de João, você vai ver que capítulo 21, versículo 24, João vai falar que Jesus fez muitos milagres. Muitos milagres que não estão relatados na Bíblia. Porque eram tantos que se fosse escrever em 50 Bíblias não daria para colocar os milagres que Jesus fez. Então isso é para você entender que Jesus ele é detentor do poder. Ele tem todo o poder. Ele não precisaria disso. Mas tem coisas que Cristo faz, tem coisas que Deus permite acontecer para que então eles chegam e mostram a sua glória. E é interessante que quando nós começamos a analisar aqui esse texto de João, nós tínhamos, como eu falei, eles estavam à porta das ovelhas, ali é por onde passavam as ovelhas. Alguns estudiosos acreditam que ali é por onde passavam as ovelhas para ir para o templo, para ser sacrificadas. Outros falam que ali era só um caminho mesmo de ovelhas. Quando você vai pegar aí na internet, você vai ver ali o tanque de Betesda. Você vai ver que essa porta das ovelhas era uma porta um pouco menor. Então que dava para passar exatamente as ovelhas. Então por isso eles acreditam que ali era usado para passar a ovelha, lavava no tanque e levava ela limpa para o sacrifício. Alguns acreditam dessa forma. Mas o detalhe é que Jesus, então, ele estava indo para a festa. Jesus ele estava a caminho da festa. Mas aí ele viu esse paralítico ali no tanque de Betesda, agora conhecido como Casa da Misericórdia. E quando Jesus então percebe que esse paralítico estava no tanque de Betesda, ele decidiu largar tudo. Ele decidiu deixar tudo para depois e ir primeiro socorrer este paralítico, que há tanto tempo estava enfermo. E aí o que eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que você tem feito por Jesus? O que você tem largado por Jesus? Qual tempo você tem tido para Jesus? O que você tem feito com o tempo livre que você tem para Jesus? Porque muitas das vezes nós preferimos gastar nosso tempo com tudo nessa terra, menos com Cristo Jesus, menos lendo a palavra de Deus, menos orando, menos adorando, menos louvando, menos agradecendo ao Criador. É tão interessante que eu estava vendo um debate de um ateu. O ateu ele teve que dar tanta desculpa para provar que Jesus não existe, que é muito mais difícil provar que ele não existe do que provar que ele existe. Então, mas muitos de nós somos igual a esse ateu. Nós queremos falar que Jesus não existe, que o céu não existe, que tudo não existe, porque é mais fácil, se não existisse Jesus, para a gente mascarar o nosso pecado. É mais fácil falar que Jesus é uma falácia, porque assim nós mascaramos aquilo que nós não gostamos que o povo fique sabendo. É mais fácil falar que o tanque de Betesda é uma história, é um conto, é uma falácia, porque assim é mais fácil da gente fazer tudo aquilo que a nossa carne quer. Porque se não existe milagre, se não existe o anjo, se não existe o tanque, então, meu irmão, é tudo conto da carochinha. Então, muitas das vezes, a gente confronta, bate de frente, porque a palavra, ela divide. Por isso que ela tem dois cortes, dois lados. Ela divide você no meio. Porque então ela te confronta, ela expõe o teu pecado, ela mostra quem verdadeiro você é. A palavra ela te mostra quem verdadeiramente você é. E isso te incomoda. E é isso que você não aceita. Então é por isso, é muito mais fácil você falar que Jesus não existe, porque então se Jesus não existe, então as leis de Deus não existem, então o que você faz não é pecado e está tudo certo. É muito mais fácil. Porque você tentar provar que Jesus, que Deus não existe, é difícil demais.
Porque se você olhar para você, não precisa nem sair de você, se você olhar para você e você ver a maravilha que é um ser humano, você fala, rapaz, tem que ter um Criador. Tem que ter um Criador. Cada um diferente, cada um com pensamento diferente, cada um com feições diferentes, cada um mais forte, outro mais fraco, um mais gordo, outro mais magro, um mais alto, outro mais baixo, um moreno, outro branco. E você pega a digital, não tem nenhuma digital igual. Olha quantos milhões de pessoas nós somos e não tem uma digital igual. Aí isso é do acaso. Então é difícil demais para você conseguir explicar que Jesus não existe. Mas na sua mente é muito mais fácil. Mas Jesus então, ele percebe que ali precisa acontecer um milagre. E muitas das vezes você estamos parados, estamos estagnados, nós percebemos que precisamos ir, que nós precisamos deixar aquilo que iríamos fazer para ir socorrer alguém, mas é mais fácil a gente ir para os prazeres da vida. É mais fácil a gente ir para os prazeres carnais. Porque muitas das vezes você foi convidado para um jantar, por exemplo. Um jantar maravilhoso, fabuloso. Você fala, opa, hoje minha noite está completa, eu vou jantar em tal lugar e assim, assim, assim. De repente você recebe um telefonema que alguém precisa de você lá numa praça. Fala, pô, mas agora? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou jantar, aí eu vou lá curtir, aí depois, se ele ainda precisar, eu vou. Mas Jesus mostra aqui para mim e para você que não é assim que funciona. Jesus mostra para mim e para você que nós precisamos entender e responder o chamado. Então muitas vezes eu tenho feito isso, muitas vezes eu tenho respondido o chamado, muitas vezes as pessoas me ligam, me mandam mensagem em horas adversas e eu olho no relógio e falo, caramba, velho, mas vamos lá, vamos para cima. Muitas vezes eu estou na minha empresa, eu tenho uma empresa de uniforme, muitas vezes eu estou na minha empresa e estou ali avexado, cheio de trabalho, de repente chega alguém. Chega alguém e fala assim, ô Francimar, ô rapaz, Deus abençoe, como é que você tá, não sei o quê. Eu falo, não, estou bem e tal, não sei o quê. Rapaz, eu vim aqui para a gente conversar, eu preciso desabafar. Você tem um tempinho? Aí eu olho para um lado, para o outro, lotado de serviço. O que eu faço? Hein? Na hora. Já pego minha cadeira, viro para ele, senta aí, vamos conversar. E aí o cara vai, desabafa, fala, e trem, aquilo lá, e conversa aqui, conversa ali. Aí fica ali, às vezes, meia hora, 1 hora, 2 horas, varia muito. E aí quando termina, chega e fala assim, cara, obrigado, velho. Obrigado por você me escutar. Obrigado por você falar comigo. Cara, mas eu tô saindo daqui renovado. Cara, nossa, mas que benção, que coisa maravilhosa. Você não tem noção o quanto fez bem para mim eu ficar aqui e nós dois termos essa conversa. Entendeu? Então é isso que Jesus fez. É isso que Jesus nos mostra. Ele nos mostra que tem prioridades que nós não podemos deixar passar. Ele mostra para mim e para você que nós temos que largar, nos dizermos eu e passar a olhar também, se compadecer com o próximo. Se tem pessoa precisando de mim, de você, nós precisamos ir. Nós precisamos caminhar, nós precisamos entender que o Evangelho é para ser pregado, ele cura, ele salva. A palavra do Senhor é vívida e eficaz. Então nós precisamos levar essa palavra, nós precisamos saber consolar, nós precisamos apresentar o Espírito Santo de Deus para essas pessoas. Porque aí quando você fala, quando você então está ali, consola esta pessoa através da misericórdia que Deus, ele derrama sobre nós, o Espírito Santo vem e enche a gente e fala através de nós. E aí essa pessoa é abençoada. E aí essa pessoa, ela sai leve, tranquilo. E detalhe, é interessante que você estava vexado, ali ficou 1, 2 horas conversando com esse irmão, você fala assim, agora como que eu vou fazer com o meu tempo? Como que eu não consigo terminar? E no final, vai tudo bem. Então é por isso que Jesus, ao invés de ir para a festa, ele foi para o tanque de Betesda para mostrar para nós como faz.
E aí você, quando continua lendo o texto de João 5, você vai ver que aí lá na frente o texto diz assim: então Jesus encontra com um ex-paralítico na festa. Olha isso! E aí é onde Jesus fala para ele, fala assim, olha, vai e não peques mais, para que coisa pior não aconteça com você. Porque ainda tem coisa pior, irmão, do que ficar 38 anos paralítico. Existe coisa muito pior do que isso. Sabe o que é? Você morrer sem Cristo. Você ir para o inferno. Você ir para o inferno, meu irmão. É muitas vezes pior do que ficar 38 anos paralítico. Porque ali é a eternidade. Então Jesus ainda faz um alerta para ele, fala, olha, vai, mas cuidado, hein? Não peques mais, para que não te ocorra coisa ainda pior. E aí, nesse momento, ele entende quem fala com ele. Ele entende quem fala com ele. Porque é interessante que quando Jesus chega ali no tanque de Betesda, esse paralítico está ali já há muitos anos. A Bíblia não fala quantos anos. A Bíblia fala que ele está enfermo há 38 anos, mas não fala que ele está ali há 38 anos. Pode ser que ele está ali há 38 anos, pode ser que ele está ali há 2, há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano, 10 anos, não sei quanto tempo. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei quanto tempo você está nessa enfermidade, eu não sei quanto tempo você está de cama, eu não sei quanto tempo você espera o casamento, eu não sei quanto tempo você espera a cura do teu filho, eu não sei quanto tempo você espera o seu milagre. Mas quando Jesus chega, tem que mudar a história. Quando Jesus entra, tem que mudar a história. Tem que ter algo acontecendo. Não tem como Jesus chegar e não acontecer nada. Quando Jesus chega, a história muda. A história muda. E ela precisa mudar. Jesus então vira para esse paralítico e vira para ele e fala assim: queres ficar sã? Queres ficar sã? E ele vira e fala assim: ô Senhor, ô Deus, olha, toda vez que o anjo desce, move as águas, vem outro e entra primeiro que eu. Jesus vira para ele e fala assim: pois é, você quer ficar sã? Ele então, Jesus, aí eu não tenho ninguém que me joga lá no tanque. Jesus vira para ele e fala: queres ficar sã? Ele fala: pois é, Jesus, mas é porque eu sou sozinho, eu não tenho ninguém por mim. Aí Jesus vira para ele e fala assim: queres ficar sã? Ele fala: então, Jesus, porque como eu não tenho ninguém para me jogar lá, aí sabe o que acontece? Vem outro e entra primeiro no meu lugar. Jesus fala: queres ficar sã? Ele fala: então eu não tenho chance contra esse povo, porque a minha paralisia me impede de ser jogado lá no tanque, que eu entre lá no tanque. Jesus vira para ele e fala: queres ficar sã? Se você não entendeu, meu irmão, eu vou te explicar. Jesus não queria saber da história dele, Jesus conhece a história dele, Jesus sabe quem ele é, Jesus, tanto é que Jesus foi ali no tanque de Betesda exclusivamente por ele. Quando você lê a Bíblia, a palavra do Senhor fala que ali tinha várias pessoas doentes, mas Jesus olhou para ele, Jesus tinha uma mudança de vida para ele, Jesus ia mudar a história dele, Jesus ia trazer a cura para ele, Jesus tirou um tempo exclusivo para ele. Mas ele, ao invés de olhar para Cristo, ao invés de aproveitar o momento com Cristo, ele quis se... mas é porque, rapaz, até quando você vai ficar dando um de coitadinho? Até quando? Mas sabe por quê? Jesus virou para ele e perguntou se ele quer ficar sã. A primeiro momento, quando a gente vê isso, quando a gente vê Jesus falando assim, queres ficar sã? Você fala, poxa, mas nossa, Jesus podia fazer isso não, é. Como que olha para um paralítico e pergunta para ele se ele quer ficar sã? É claro que o cara quer ficar sã, o cara tá paralítico, ué. Jesus ali tá humilhando o cara, ué, que é isso? Não, irmão, não. O detalhe, meu querido, é o seguinte:
O milagre, ele acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele acontece de dentro para fora. Primeiro, o coração dele precisa ser curado, ser liberto. E quando a gente fala de coração, nós estamos falando da mente. O coração nosso é aqui, é a mente. Então, quando Jesus vira para ele e fala assim, queres ficar sã? Jesus está falando para ele, ei, eu quero te curar. Mas primeiramente você precisa curar a tua mente. Primeiramente você precisa jogar esses pensamentos fora. Primeiramente você precisa crer que eu sou o único Senhor e Salvador. Primeiramente você precisa estar limpo por dentro, porque a partir do momento que você limpar o teu coração, que você entender que você não é nada, que você entender que você não é ninguém, que você entender que você é dependente de Jesus, aí Jesus entra e muda a tua história. É por isso que ele pergunta para você, queres ficar sã? Você quer ficar sã, irmão? Para você ficar sã, você primeiro precisa limpar aqui. A cura precisa acontecer aqui. A cura precisa vir de dentro para fora. Aí você vai ficar sã. E Jesus precisava escutar daquele paralítico. Sim, Senhor, eu quero ficar sã. Eu preciso ficar sã. O Senhor pode me curar? Então aí Jesus entende que ele está limpo agora por dentro. E aí quando ele concorda, Jesus vira para ele e fala, levanta, pega a tua cama e anda. Levanta, pega a tua cama e anda. Então aí ele entende. Aí ele entende que a transformação é de dentro para fora. Ele falou, rapaz, é claro que eu quero ficar sã. Ele levanta, pega a cama dele e acelera. Mas o detalhe é que tem milagres que vai acontecer na tua vida, meu querido. Que tem milagres que vai acontecer que você não pediu para ninguém. Você não pediu para ninguém, mas Jesus te escolheu. Jesus olhou para você, Jesus viu a tua necessidade, Jesus se compadeceu com você, Jesus escutou o seu clamor, Jesus escutou a tua oração, Jesus escutou o seu pedido e te atendeu. Como assim? Não estou entendendo. Eu não chamei Jesus aqui para fazer o milagre, mas o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque Jesus escolhe quem ele quer na hora que ele quer. Aquele paralítico não chamou Jesus, ele nem conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Tanto é que quando os fariseus perguntam para ele, mas como assim? Você não pode carregar a tua cama no dia de sábado? Sábado é sagrado? Ele fala, o homem que me curou mandou eu pegar minha cama e ir embora. Ele quem? Ele não sei. Mas o homem que me curou mandou eu fazer isso. Então isso mostra para mim e para você que muitas das vezes o seu milagre não depende da sua oração, que o seu milagre não depende do seu jejum, o seu milagre não depende do seu clamor. Quando a gente jejuma, quando a gente ora, quando a gente clama, é claro que nós estamos clamando ao Senhor, tendo contato com o Senhor, estamos nos rendendo ao pé do Senhor, mas muitas vezes para a glória de Deus se manifesta em nós e acontecer um bem maior para a glória do Senhor, Ele faz o milagre acontecer sendo que nós nunca pedimos. E a prova está aqui. Esse homem nem sabia quem Jesus era. Jesus chegou, virou para ele e falou assim, queres ficar sã? Levanta, pega a tua cama e anda. E ele, levantou quando ele entendeu. Mas eu vou te mostrar. Você vai entender. Primeira coisa que eu fico pasmo é o seguinte. O tanque de Betesda é conhecido como a Casa da Misericórdia. A Casa da Misericórdia, irmão. O que a Casa da Misericórdia faz? Muitos falam assim, eu também já falei isso muitas vezes. Eu falei, olha, se a igreja é um hospital, a igreja ela tá ali para curar os enfermos, a igreja está ali para receber os doentes, a igreja está ali para ter misericórdia daqueles que se estão padecendo. Sim, a igreja é para isso mesmo, mas não só para isso. Não só para isso, porque as pessoas acham que a igreja é para isso e vai lá e fica, o cara, sei lá, usuário de droga, é cachaceiro, é prostituta, não sei o que é o pecado que o cara faz, vai para a igreja, aí conserta, sai, vai para a igreja, conserta, sai, vai para a igreja, conserta, sai, e assim fica essa rotina, cai, volta, cai, volta, cai, volta, cai, volta. O que é isso, irmão? Que hospital é esse que você quer estar no hospital todo santo dia? Você quer estar no hospital todo santo dia? É muito pelo contrário. Quem quer estar em hospital, irmão?
Ninguém quer estar em hospital, não. Então nós temos que ir na igreja para adorar o Senhor. Nós temos que ir na igreja para entender que Ele é o Salvador. Nós temos que amar o Senhor pelo que o Senhor é. Porque se nós ficarmos só nessa, não, a igreja é a casa da misericórdia, a igreja vai me curar, a igreja vai isso, a igreja vai aquilo. Aí, pensa comigo. Tanque de Betesda, casa da misericórdia. Que misericórdia? Qual misericórdia? Qual misericórdia está pregando ali no tanque de Betesda? Porque o paralítico fala assim, olha, eu tento entrar no tanque, Senhor, mas sempre que a água é agitada, outro vem e entra na minha frente. Então a misericórdia é o quê? Daquele que chega primeiro? A casa da misericórdia é aquele que canta melhor? A casa da misericórdia é aquele que prega melhor? A casa da misericórdia é aquele que é filho do pastor, primo do pastor, genro do pastor, amigo do pastor, que é o que tem as oportunidades? A casa da misericórdia é aquele que tem muito dinheiro? A casa da misericórdia é aquele que é bonitão? A casa da misericórdia é aquele que fala bem? A casa da misericórdia é aquele que prega bem? Então é esses que é a casa da misericórdia? É isso? Porque se é a casa da misericórdia, o paralítico está ali, ele não consegue entrar, então nós somos misericordiosos. Nós vamos chegar e falar assim, opa, peraí, gente, peraí, ué. Coitado do cara, o cara não dá conta de entrar não, vamos, opa, agitou as águas, pega ele e põe lá. Isso é casa da misericórdia. Isso é casa da misericórdia. É quando você está doente, as pessoas se compadecem de você. As pessoas se compadecem de você. Agora você entra doente, sai doente, entra doente, sai doente. Ou muitas das vezes você mora doente. Porque a Bíblia fala que ele fica ali há muito tempo. Isso quer dizer que ela não fala que ele vai embora e volta. Porque para ele sair e voltar, alguém tem que levar. E aí? Como é que esse cara faz? Que misericórdia é essa? Que misericórdia é essa que está pregada? Que misericórdia é essa que as pessoas têm hoje? Que está vendo você enfermo, que está vendo você em dificuldade, que está vendo você chorando, que está vendo você clamando, que está vendo você caído, que está vendo você ali arrebentado. Mas dá a volta e vai por cima. Não, primeiro eu vou, porque aí depois eu volto. Não, primeiro eu vou, que aí depois... Que misericórdia é essa? Eu não entendo essa casa da misericórdia. Então aqui a Bíblia está mostrando para nós, cuidado. Cuidado que a sua igreja está sendo esse tipo de casa da misericórdia. Cuidado que muitas vezes a sua misericórdia está nesse nível. De não, aqui é a casa da misericórdia, mas desde que eu vou primeiro. Não, aqui é a casa da misericórdia, mas o irmãozinho ali prega tão mal, eu vou pregar. Não, aqui é a casa da misericórdia, mas eu sou mais bonito, então eu chamo mais atenção. Não, aqui é a casa da misericórdia, mas para participar do louvor, vamos ter que fazer aqui, passar por um pente fino, só aqueles que têm uma voz linda, maravilhosa. Aí nós vamos fazer uma audição, aquele que canta maravilhosamente bem, esse vai participar do louvor. Aquele que canta ruim não vai não, porque aqui é a casa da misericórdia. É assim que é a casa da misericórdia na sua igreja? Eu sei que nós temos que dar o melhor para Jesus. Eu sei que se você canta mal, você precisa estudar, você precisa procurar, você precisa de ajuda. Mas a ajuda tem que vir da casa da misericórdia também. E não vem. Acontece igual esse paralítico. Quando ele tenta, vem outro e passa na frente. Quando você tenta, vem outro e passa na sua frente. Quantas vezes, eu conversando com os irmãos, eles falam assim, nossa, eu gosto tanto de pregar, mas nunca tive uma oportunidade. Sabe por que você não tem oportunidade? É porque a Casa da Misericórdia, ela só chama aqueles que, meu Deus, tem mestrado, doutorado, tem a teologia, meu Deus. Gente, que Casa da Misericórdia é essa? Que não ajuda ninguém a crescer, que não ajuda ninguém a entrar no tanque, que não ajuda ninguém a se livrar da sua paralisia. Você está há 38 anos paralisado na sua igreja. Eu sei que muitas das vezes o culpado é você mesmo. Eu sei disso, eu não estou generalizando. Tem crente aí que eu vou te falar, tem 40 anos de igreja e está paralítico. Que está paralítico, e detalhe, hein? E detalhe. E Jesus vira para ele e fala assim, queres ficar sã? Ele fala, não, Jesus, não quero não. Não, tá bom aqui. Sabe por quê? Porque você é um tipo de crente que você gosta de ser bajulado.
Você é um tipo de crente que acostumou com a sua paralisia. Você é um tipo de crente que gosta das pessoas ter peninha de você. Você é um tipo de crente que você está ali paralítico, então um vai te dar uma cesta básica, um vai te dar um arroz, um vai te dar um dinheiro, um vai te dar um óleo, um te dá um gás, paga a tua luz. Então você está paralítico, mas as pessoas estão se compadecendo e você sente, nossa, é tão bom as pessoas ter dozinha de mim. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para você e fala assim, queres ficar sã? Se você ficar sã, você vai ter que trabalhar. Se você ficar sã, você não tem mais paralisia para servir de desculpa. E agora você precisa crescer e você não quer porque você está paralítico há 38 anos. Então saia dessa paralisia. Aceite, pega a tua cama e anda. E anda, irmão. Não é ficar sentado não, é andar. Vai andar. Vai trabalhar. Assim como foi Jesus ali no tanque de Betesda, ele pode ser na tua vida, só que ele está dando chamado para você, ele está te chamando. Ei, pega a tua cama e anda. Mas para você pegar a tua cama e andar, você vai deixar de ser paralítico. E quando você deixar de ser paralítico, os mimos vão acabar. E muitos adoram isso. Então cuidado. Muitas vezes é a casa da misericórdia que não tem misericórdia. Mas muitas vezes é você que está acostumado com a sua paralisia. Você ama ser paralítico espiritual. Você ama ser um paralítico espiritual. Porque aí as pessoas estão o tempo todo ali, tadinho, olha gente, vamos fazer uma cestinha, ó gente, ó, a luz dele está atrasada, vamos fazer uma cantina para pagar a luz e você fica tranquilo. Fala, ser paralítico assim é bom demais. Levanta a tua cama e anda. Mas sabe o que é isso? Jesus vira para você e fala assim, queres ficar sã? Fala, não, Jesus, eu até quero, mas é toda vez que eu vou, alguém entra na minha cama, na minha frente. Sabe o que está dizendo? Está dizendo para você, Jesus vira para você e fala assim, ei, você quer mudar de vida? Fala assim, Jesus, eu até quero mudar de vida, mas toda vez vem outro na minha frente e passa na minha frente, aí é melhor ficar aqui paralítico mesmo. Sabe por quê? Porque você precisa mudar de vida, você precisa mudar de estratégia, você precisa mudar de atitude, você precisa mudar a sua caminhada. E para isso, você tem que sair do conforto. Aí você fica igual o paralítico, mas é porque toda vez aí vem um e entra na minha frente, toda vez passa um na sua frente porque você está paralisado. Entenda que Jesus tem a cura para você. Entenda que Jesus tem a vitória para você. Quando você entender que Jesus tem a vitória para você, acabou, irmão. Você agora de paralítico, você passa a voar. Queres ficar sã? Mas é porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, nossa. Eu sou um cara solitário. Você é solitário. Você é solitário, você tem Jesus ali, ó, estendendo a mão e falando queres ficar sã. Você tem o Consolador, o Espírito Santo está com você 24 horas. Jesus deixou o Consolador, então basta você tomar posição. Você só é solitário se a sua mente for solitária. Você só é solitário se você aceitar que você é solitário. Você só é solitário se você quiser ficar solitário. Você só é solitário se você se sentir solitário. Porque, como eu falei antes, não tem jeito de Jesus chegar e não mudar a tua história, a não ser que você não queira. A não ser que você não queira. Porque quando Jesus chega, a história muda. E é interessante que muitas vezes Jesus, ele só está olhando para você, irmão. Ele está olhando para você, olha que benção, olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Ao contrário de Saul, que Jesus virou para Saul, falou assim, Deus virou para Saul e falou assim, eu rejeito Saul. E virou as costas para Saul. Ao contrário aqui, Jesus não está virando as costas, Jesus está estendendo a mão. Queres ficar sã? Jesus, é porque eu não sei pregar. Queres ficar sã? Jesus, é porque eu não consigo entender a Bíblia. Queres ficar sã? Jesus, é porque eu não dou conta de orar. Queres ficar sã? Jesus, é porque quando eu chego na igreja, o povo fica olhando para mim. Queres ficar sã? Jesus, é porque eu moro tão longe da igreja, não dá para me ir. Queres ficar sã? Jesus, é porque eu não entendo. Quer ficar sã? Entenda!
Será que você não entendeu que Jesus está perguntando se você quer ficar sã? Porque a partir do momento que você aceitar a ficação, o resto é com Jesus. A única coisa que o paralítico teve que fazer é aceitar que queria ficar sã. O resto foi com Jesus. E você muitas vezes está na condição do paralítico. Jesus está do seu lado, Jesus está perguntando se você quer ficar sã. Jesus está estendendo a mão para você e você não sabe quem Ele é. Você está tão olhando, tão fixado no tanque de Betesda, que você está esquecendo que tem um muito maior do que o tanque de Betesda. O tanque de Betesda do milagre acontecia de vez em quando. O tanque de Betesda do milagre acontecia no chacoalhar das águas quando o anjo descia. O tanque de Betesda acontecia de tempos em tempos. Agora com Jesus não, Ele é o milagre. Ele é o próprio milagre. Quando você vai ver a história, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ela foi curada na hora, porque Jesus é o próprio milagre. Você não precisa esperar águas agitarem, você não precisa esperar vento, você não precisa esperar anjo descer, você não precisa esperar tempos e tempos, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Quando você tiver esse encontro, tocou na orla, você é curado. Por isso que Jesus vira para você e fala, quer ficar sã? Então para de desculpa, para de desculpa. Quantos irmãos eu conheço? Quantos irmãos que eu conheço que saiu da igreja, sabe por quê? Ah, não, eu não gosto da pregação, eu vou sair da igreja e beleza. Você não gosta da pregação, vai sair da igreja? Então foi o seguinte, então conversa com o pastor, fala, pastor, eu posso pregar? Eu sei que eu estou falando de situações, eu sei que tem situação que não dá. Eu sei que tem situação aí, tem igrejas aí, a Bíblia fala de muitos falsos pastores, muitos falsos profetas. Sim, eu não estou falando isso, eu estou falando do caso de você não faz nada, mas critica quem faz. E você não faz nada, e quando pede para você fazer, aí você entende ou não entende que a igreja tem as regras, tem as doutrinas da igreja. Desde que sejam doutrinas cristocêntricas, eu não estou falando de falácias de homem, eu estou falando de coisas cristocêntricas. Então você precisa se adaptar. Não, sabe o que você faz? Não, não é do meu jeito, eu saio. Não é do meu jeito, eu saio. Eu saí fora de algumas igrejas aí, mas porque não tinha Cristo ali. É porque não é o caso aqui, para mim, mas no outro vídeo eu conto algumas histórias para vocês entenderem. De roubo, prostituição para cima, meu Deus do céu. Mas tá bom. Então aí é diferente. Porque aí você vê que quem está ali para abençoar é podre. Então aí é outra história. Então aí é complicado. Mas eu estou dizendo de situações que você não quer ficar sã. Eu estou dizendo de situações que você não aceita a correção. Você não aceita o azorrague. Quando o azorrague, o chicote vem, que estralou, você, opa, sai fora. Então, meu querido, deixa eu falar um negócio para você. Se Jesus está falando com você, se Jesus está perguntando se você quer ficar sã, dê glória a Deus. Porque, olha, a correção do Jesus é a melhor coisa que existe nessa terra. O não de Deus também é resposta. O não de Deus é resposta, mas só dele falar não já é maravilhoso, porque ele está falando com você. A pior parte é o silêncio de Deus. Quando você ora, pede, canta, clama, e Jesus está calado. Porque tudo tem um propósito e tudo tem um tempo. Mas quando o tempo chega, Jesus chega, 38 anos paralítico, Jesus calado, nunca falou com aquele paralítico, nunca apresentou para ele, nunca mostrou quem ele era. Jesus calado, passa-se 38 anos, Jesus chega para ele e fala assim, queres ficar sã? Isso está mostrando para mim e para você, não importa o tempo, não importa quanto tempo, não importa a dor, não importa o sofrimento, queres ficar sã? Pega a tua cama e anda. Ora mais. Jejue mais. Leia mais a Bíblia. Pregue mais a palavra de Deus. Fala do amor de Deus. Caminhe com Deus. Ame a Deus. Que o mais Ele fará. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua história.
Ele vai mudar a sua vida e Ele vai mudar a sua história. Com toda certeza. Com toda certeza. Jesus te ama, meu irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele virar para você e falar, queres ficar sã? Aceite. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. Você e sua família.